Oi pessoal, eu sou Isaac da Silva, sou líder do Departamento de Comunicação da Doutora Nobres Vargem Grande e hoje eu estou aqui para ensinar para vocês um tutorial básico de como a gente mexer no Free Worship de forma de qualidade, que é um programa de projeções que a gente usa na nossa igreja, certo? Ele é um tutorial básico, né, para sanar as dúvidas de vocês gerais. Assim, o resto que quiser inovar é por conta, certo? Ele é básico a certo ponto de vista, porque a gente não tem tutorial no YouTube a respeito desse programa, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar. Primeira coisa que vocês vão ter que ter é, obviamente, o programa, tá bom? Eu disponibilizei aqui para vocês o Free Worship no Mediafire, já que ele é exclusivo da região do Reino Unido, né? Ele é um site do Reino Unido, apesar de ter tradução para o português. É meio contraditório, mas isso acontece, certo? É um programa gratuito, como o nome já diz, Free Worship, e vocês vão estar clicando aqui para fazer o download, tá? Também estou disponibilizando na descrição a Bíblia, na versão Almeida atualizada, tá bom? Que é a versão que a gente trabalha na nossa igreja. Tem outras versões? Tem. Só que elas estão com certos bugs e os livros eles não podem ser todos achados. Esse aqui eu consegui consertar ele, mexi no código de fonte do arquivo para poder consertar essa Bíblia aqui para vocês estarem aproveitando ela, tá bom? Então a gente tem a Bíblia Almeida atualizada e temos a harpa cristã, né? No caso a Assembleia de Deus usa como inário oficial a harpa cristã. Se você é de uma igreja que usa como inário o inário do cantor cristão, né? Pode estar baixando também, que ele vai funcionar igual. Eu vou estar disponibilizando na descrição um link com o inário do cantor cristão, apesar de não estar ensinando como instalar, que é a mesma coisa da harpa cristã, certo? Vamos lá, vamos pro tutorial. Depois de ter baixado os 3 arquivos, vocês vão abrir os arquivos, né? Onde eles foram baixados, e a gente vai extrair, né? Vamos começar pelo programa, pelo Free Worship. Eu vou extrair aqui. Aqui está o setup de instalação dele. Vamos iniciar. Aqui você escolhe a língua, no nosso caso português brasileiro. Próximo. Eu concordo, se quiser ler pode ler, mas ele tá tudo em inglês, então eu concordo. Deixa tudo marcadinho. Próximo. Aqui é o único lugar que pode se mexer, né? Que é até interessante que mexa, no caso do Free Worship, porque ele ocupa um espacinho ali no nosso disco, como qualquer outro programa. A gente pode estar alocando ele em outro lugar. Eu vou botar no D aqui, softwares, criar uma nova pasta, FW. Ele não salvou como a nova pasta que eu queria, mas eu vou fazer assim. Tô fazendo a mesma coisa, tá? Aí. Vamos lá. Ali você instala onde quiser. Instalar. É bem simples a instalação dele. Se demorar eu vou estar cortando para poder ir mais rapidinho. Foi bem rápido, né? Vamos lá. Vamos executar o programa para começar as configurações. Ele deu um erro que eu tenho que ter
o .NET Framework na versão 4.6.1. Vou apertar em sim para poder baixar. A gente vai vir aqui no site. Isso é se você não tiver o .NET Framework, certo? A gente vai baixar o 4.6.1. Vem aqui em download. Ele vai estar baixando e vamos instalá-lo. Tá fazendo a instalação. Esse eu acho que vai ser um pouco mais demorado, então eu vou ter que cortar. Já volto. Bom, pessoal, voltamos aqui. Ele tá quase baixando e terminou. Ele faz um downloadzinho rápido ali, depois uma instalação. Rápido daquele jeito, demora uns 5 minutinhos. Mas enfim, vamos concluir. E aí ele pede para reiniciar o computador, vamos botar reiniciar mais tarde. Certo? E agora vamos tentar abrir o FreeWorship. Tá abrindo. Ele demora um pouquinho da primeira vez para abrir, mas é uns 2 minutinhos. Menos que isso, tá? Uns 40 segundos, bem menos que isso. Ele tem que carregar tudo que ele nunca carregou, né? Tá quase abrindo, tá iniciando a janela. Bom, aqui a gente tá com o programa aberto, certo? Ele diz aqui de um tipo de relatório de erro, mas eu vou apertar em não. Aqui, essa mensagenzinha ela sempre vai aparecer, tá? Geralmente ela sempre aparece, só apertar em não, para ele não alterar suas configurações. A primeira coisa que a gente vai fazer é vir em Settings e mudar a nossa linguagem para português do Brasil. Após isso vai ficar tudo bem mais fácil, né? Vamos em preferências, tá? Primeiro eu vou mudar aqui o tema. Deixa eu vir em tema, porque eu gosto mais desse Dark aqui porque ele prejudica menos os olhos, né? Ele é mais interessante no meu ponto de vista. Vamos aqui em tema, perdão, configurações, preferências, e aqui a gente vai começar a configurar o nosso programa de projeção, tá bom? Eu não estou com o computador da igreja, então eu não tenho os arquivos da igreja e nem tenho um projetor aqui perto. Então é importante que vocês prestem atenção no que eu vou fazer para poder fazer com o projetor. No caso eu estou sem o projetor, mas é só seguir os passos direitinho que não vai ter problema nenhum, tá? Bom, aqui na tela de geral a gente tem uma barra na esquerda aqui, né? Aqui no geral, quando a gente vem nesse setup de configuração, ficou redundante, mas nessa configuração a gente vai achar esses seguintes itens aqui. O nosso idioma, vou deixar como tá, né? Isso aqui deixa como tá também, tá bom? Aqui no alerta rápido, a gente muda para alerta rápido. Isso aqui é bem melhor do que o texto bíblico rápido, porque o texto bíblico rápido não tem muita utilidade, digamos assim, no programa, ao meu ver, né? Aqui é um item interessante, o item do logotipo. O que esse item faz? Quando eu clico neste botão aqui, FW, ele muda para logo da igreja, ou enfim, para uma logo que eu vou escolher, que eu vou definir
aqui na configuração. Para isso eu aperto em arquivo e eu posso pesquisar aqui alguma logo. Vamos botar essa vela aqui, né? E aqui eu gosto sempre de alongar para preencher, né? Não gosto de centralizar, nada disso. Alongar para preencher sempre. Isso aqui não precisa mexer. A gente vem em projetor, que é o próximo, que é um dos mais importantes. Esse aqui eu preciso que vocês prestem um pouquinho de atenção, né? Tá. A gente tem aqui, neste caso, eu estou com o computador sem projetor. Estou com o meu computador de casa. Eu tenho aqui uma tela só. No caso de vocês, vocês terão duas telas. A tela do computador e a tela do projetor. A tela do projetor será, obviamente, a que a gente vai projetar. Então, aqui vai aparecer um 2 com uma telinha parecida com essa, só que no formato dela. A gente vai arrastar esse nosso quadrado que tem aqui para cá. Se ele já não tiver, eu não sei como é que ele tá por padrão, tá? Mas acredito que ele esteja aqui e tem que arrastar. Se não tiver que arrastar, melhor ainda. Eu não lembro agora de cabeça, mas é o mesmo procedimento, tá? Então, esse aqui é o nosso projetor. Se eu quiser deixar ele menor, deixar ele maior, eu posso mexer bem aqui com a minha tela de projeção, tá bom? Eu vou deixar aqui em cima, um pouquinho para a direita aqui, para ele tampar só essa parte. Acho que eu vou deixar um pouquinho mais para cá, assim. Para ele tampar só essa parte aqui, para ele não ficar aparecendo na frente das coisas, né? E aí tem como eu parar de projetar, ou né, exibir a área de trabalho, digamos assim, apertando F7, depois eu vou mostrar para vocês como é que é. Aqui, isso aqui deixa como tá, não faz muita diferença, tá bom? A gente vai vir em monitor de palco agora. O monitor de palco, ele é um pouquinho diferente do projetor. A gente tem a ideia a gente consegue fazer uma analogia com as caixas de som da igreja que estão apontadas para a nave do templo, que elas têm um retorno em cima do púlpito ou do palco, né? É a mesma ideia. A gente tem o projetor que está apontado para a igreja e a gente vai ter aqui um monitor de palco ou um retorno de palco da projeção, que ele nada mais faz do que me retornar a imagem que eu tenho na minha projeção, caso a pessoa esteja à frente da projeção. Isso é muito interessante, se tiver possibilidade de a gente fazer um negócio desse tipo, certo? Vamos lá. A configuração aqui é basicamente a mesma coisa. No caso, se tiver a possibilidade de fazer um monitor de palco, o interessante é fazer ele com 3 telas, né? A gente precisa ter a tela 1, que é a tela do nosso computador, a tela 2, que é a tela do nosso projetor, e a tela 3 aqui que teria, no caso de monitor de palco, para a gente fazer o nosso monitor de palco. Então ele seria posicionado de forma a preencher toda a tela da telinha 3, tá bom? Aqui eu não vou configurar o monitor de palco para a gente não se estressar com isso, tá? Isso aqui é só um adendo. Se vocês quiserem, eu trago um tutorial de como a gente fazer esse monitor de palco com um tablet, certo? É bem interessante. A gente quer implantar na nossa igreja ali, a gente ainda não tem o tablet, mas a gente quer implantar esse sistema de monitor de palco que é muito útil, tá? Bom, as músicas. As músicas, elas têm elas são escritas no próprio programa, né? E tem uma configuraçãozinha de fonte, de estilo de como a letra vai ficar no datashow. Isso tudo a gente configura aqui. Aqui a gente configura a fonte, certo? Aqui a justificação. Se é centralizada acima, centralizada abaixo. Se é na esquerda, acima ou abaixo ou no meio. E direita, acima, abaixo ou no meio. O mais interessante, no meu ver,
é esse aqui. Aqui a gente configura as margens, por exemplo, se eu tiver alguma coisa aqui no meu background, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Se eu tiver alguma coisa no meu background que eu não quero que a letra fique em cima, eu subo um pouquinho a minha margem. Mas geralmente isso não é preciso de alterar, tá bom? Aqui, backgrounds. Isso aqui é muito interessante. Eu tenho nós temos lá na nossa igreja um fundo de vídeo para o nosso background. A gente pode fazer um background como vídeo, que é bem interessante. Ele não vai ficar com som, obviamente, né? Ele vai ficar como se fosse um GIF aqui atrás, para um fundo animado, né? Que aqui no caso eu não tenho, então eu vou botar essa cor mesmo. Eu posso escolher entre uma cor sólida, com uma vinheta, com uma configuração aqui diferente, um degradê. Eu posso escolher uma imagem ou um vídeo, que é nessa aba que a gente configura, a gente procura a nossa imagem ou nosso vídeo. Ou, no caso, a gente pode fazer, se a gente estiver fazendo uma transmissão do culto ou uma gravação do culto, a gente pode colocar a nossa câmera aqui no fundo da música. Isso é bem interessante para igrejas grandes, né? A nossa igreja ali a gente não usa porque isso não é necessário, porque é uma igreja relativamente pequena. Ela não tem um tamanho grande o suficiente para a gente usar telão. E além do mais que tem que ter placa de captura, tem que ter câmera, tem que ter um equipamento um pouco mais robusto, né? Em Bíblias. Bíblias é o mesmo esquema. Eu tenho aqui a minha fonte, eu configuro onde o texto vai se posicionar, configuro a bordinha aqui da minha fonte. Se eu quero uma linha muito grossa, uma linha fina, isso aqui eu escolho aqui, tá? Ou aqui sem linhas, né? Aqui eu escolho a cor dessa bordinha. Aqui eu escolho negrito, itálico, o número da fonte. Assim como tá lá na música, tá? Eu tô explicando aqui, não expliquei lá, mas é o mesmo esquema. Aqui a cor da fonte. Como a gente tem um fundo branco, eu vou deixar assim. E essa aqui é a sombra projetada da nossa fonte, que pode ser nesses estilos que ele está apresentando aqui pra gente, tá? Aqui o fundo é o mesmo esquema da fonte. O que muda é aqui, o número padrão de versículos selecionados. Eu costumo deixar sempre em 1, para não ficar uma poluição visual aqui de versículos no nosso telão. Dá para colocar até 12, mas não é interessante. Eu recomendo deixar em 1, tá bom? Vamos para slides. Os slides personalizados, eles são, diga-se, importantes. No caso de a gente fazer um slideshow de anúncios no fim do culto, que é o que a gente faz ali na nossa igreja. A gente configura, faz uma arte, certo? Na resolução do datashow, e a gente vem aqui e só coloca um background. Mas não aqui por dentro. Isso aqui por fora, a gente não configura nada aqui. Lá na igreja, tá bom? Se você quiser fazer uma configuração padrão para esses slides, é só vir aqui e fazer toda a sua configuração e salvar, porque essa aqui vai ser a configuração padrão. E isso não me impede de configurar um slideshow à parte, tá bom? O mesmo acontece com bíblias e músicas. Eu posso configurar uma música à parte, eu posso configurar um versículo bíblico à parte, que eu quero com tal fonte, com tal fundo, etc. Contagem regressiva, mesma coisa, de novo. Ele vai aparecer um reloginho na sua tela com a fonte que você desejar, enfim. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como é que funciona a contagem regressiva. Essa configuração de desempenho é para caso você tenha um computador um pouco mais ruinzinho, né? No caso aqui eu não vou botar no meio nem no mínimo, porque esse computador é relativamente bom. Não é o da igreja, não é o caso da igreja, o caso da igreja eu deixo aqui, tá bom? Administrador, isso aqui deixa como tá, não tem muita coisa que fazer. E erro reporting
é para reportar erros. Isso aqui também não precisa mexer. A gente dá um salvar e pronto. Agora o nosso Free Worship está configurado e pronto para projeção. Aqui no canto, se o seu projetor não estiver aparecendo, se estiver desesperado, meu Deus do céu, o culto vai começar, meu projetor não está aparecendo, sempre lembra de checar esse exibir projetor. Ele tem que ocultar projetor para estar aparecendo, tá bom? Aí eu aperto em ocultar, ele oculta. Se eu apertar em exibir, ele exibe, obviamente. Quando eu passar o mouse aqui em cima, ele não vai exibir o meu mouse, tá? Isso é um sistema de proteção do Free Worship, para que não fique passando o mouse aqui em cima na hora do culto. E, repito, essa telinha eu tô utilizando como se fosse o nosso projetor. Não é o nosso projetor, tá bom? Ela tá na mesma tela e isso não é interessante caso você tenha um projetor aí. É muito, muito, muito melhor. Não sei se pode falar isso. Mas... bom, é bem melhor a gente ter um projetor com uma saída, ele como segunda tela, tá bom? Nunca ele copiando a tela do computador. Isso não é legal. Pro caso de não ser um notebook, o computador deve ter uma placa de vídeo com duas saídas do mesmo estilo, do mesmo tipo de cabo. Ou seja, a gente tem os cabos HDMI, a gente tem os cabos VGA e temos os cabos DVI. Geralmente para computadores são esses três, tá bom? Então, eu tenho que ter duas saídas pelo menos VGA, HDMI ou DVI. Se eu não tiver isso, o meu computador não vai ser um bom programa para suportar o nosso programa de projeção. Nem esse e nem qualquer outro. A gente vai conseguir fazer a projeção usando o programa assim, né? Colocando aqui no canto nossa projeção, mas vai ficar muito ruim porque esse resto da tela vai ser o que a gente vai poder usar no nosso computador. E a gente vai ter que ficar refém disso aqui, além de perder qualidade no projetor. Porque ele não vai estar usando a resolução total que o projetor aguenta. Além de ter que ficar dando zoom no projetor, a gente já fez isso ali na igreja e não foi bom, foi uma experiência muito ruim. E conseguimos comprar um computador. E agora a gente tem duas telas. Ele funciona como duas telas, né? E a segunda tela do seu computador vai ser o projetor. Certo? Então vou ocultar aqui para ele não ficar aparecendo na nossa frente. A gente tem essa tela de o que está no projetor, que não é o projetor em si, é o que está aparecendo no projetor, tá? Essa aqui é a nossa pré-visualização. Esses quadrados aqui são bem importantes vocês saberem de cor. Esse aqui é a nossa pré-visualização. Esse botão é o botão que mais vai ser usado. Ele vai jogar o que está na pré-visualização para a nossa projeção. Tá bom? Aqui, esses botões a gente usa bastante também. Aqui é para mostrar todo o conteúdo que a gente estiver selecionando aqui. Esse botão é para mostrar o nosso plano de fundo. Aqui vai mostrar a nossa logo. Certo? Tanto é que dá de ver aqui que a gente tem aquela vela que a gente colocou agora há pouco, né? E aqui vai deixar a tela preta. Como a gente já tá com nada no projetor, tá tudo preto, não vai fazer muita diferença. Daqui a pouco a gente pode botar algum texto para fazer um teste, tá? Mas o geral ele tem que estar sempre aqui, ó, na tecla F12, que é exibir tudo, né? Mostrar conteúdo, como diz umas versões mais antigas desse programa. Certo? Então vou ocultar o projetor aqui pra gente não ficar vendo ele direto, porque não tem precisão, né? Certo? Vamos a essas abinhas aqui. Aqui a gente pesquisa a nossa música. Daqui a pouco eu vou estar mostrando para vocês como importar os hinos da harpa, né? O resto, infelizmente, eu acho que vai ter que escrever. Se alguém achar algum inário
Pode deixar nos comentários, se alguém achar algum pack de músicas para o Free Worship em XML, ou alguém puder fazer, ficarei grato, né? Porque a gente precisa aqui na nossa igreja também, a gente tem que estar digitando todas as músicas. Aqui a gente pesquisa a nossa música, né? Vou ver se tem alguma música aqui já. Bom, tem várias músicas em inglês que já vem com o programa, perdão. Vamos selecionar essa. Quando a gente só dá um clique, ele só seleciona. Mas para passar para pré-visualização tem que dar 2 cliques. Se deu 2 cliques, ele vai enviar para pré-visualização. E aqui a gente vai ter o que vai vir depois. A gente bota para baixo e aqui está no nosso projetor. Isso aqui é o que está na projeção, isso aqui é o que está por vir. Estão vendo que ele sempre pega o azulzinho aqui como a pré-visualização e o amarelinho o que está na visualização, perdão. Então ele vai estar sempre selecionando a estrofe da frente, né? É só ficar apertando para baixo até acabar a música. Nesse caso, né? Certo, agora a gente tem alguma coisa no projetor. E é isso. Eu vou mostrar melhor para vocês como é que funciona esses botões agora, que a gente tem alguma coisa no projetor. Para mostrar o plano de fundo, ele vai apagar todas as letras e vai deixar só o nosso background aqui. Para mostrar a logo, ele vai apagar tudo que tem na tela e vai mostrar a nossa logo, a nossa igreja ou afins. E para deixar a tela preta, ele vai simplesmente deixar a tela preta. Vou ocultar de novo. Aqui a gente tem os textos bíblicos. No geral, a gente pesquisa aqui, ele tem a Bíblia em inglês, né? Eu vou pesquisar um livro em inglês aqui, João 3:16. Eu coloco somente o capítulo e aperto Enter. Depois que ele pesquisou todo o capítulo, eu procuro o meu versículo aqui. Vamos procurar o 16. Tá aqui. João 3:16 na tela. Tá bom? É bem simples. Detalhe, tudo que eu for colocando aqui, ele vai adicionar na nossa timeline do culto. No nosso programa de culto, né? Digamos assim. Aqui a gente tem a configuração de transição, de tela. Isso aqui tudo é adendo, né? Não é essencial do programa. Aqui a gente tem a apresentação em PowerPoint. Caso alguém traga uma apresentação em PowerPoint ou uma pregação expositiva de slides para apresentar, ou uma aula, a gente tem aqui o suporte a PowerPoint no computador. No programa. A gente pode adicionar um vídeo, que é tudo o mesmo esquema. A gente vem aqui e procura o vídeo também no nosso browser, nosso navegador das pastas do Windows, né? Conjunto de slides. Esse é interessante, é um pouquinho diferente. Eu vou fazer um novo conjunto de slides aqui. Ele vai ter esse nome por padrão, mas eu posso alterar depois. E aqui estão os conjuntos de slides. O que eu quis dizer para vocês, tá? Com aquilo que eu falei lá no começo, que eu ia explicar depois. Aqui a gente tem os nossos backgrounds. Vamos fingir que isso aqui é um anúncio. Vamos fingir que isso é um anúncio. Que esse aqui é este outro anúncio. Eu acho que aqui deu uma bugada, né? Não foi o que eu queria. Mas enfim, eu acho que foi. E esse aqui é outro anúncio. Tá bom? A gente vai botar um loop aqui. E ele vai ficar anunciando nossos anúncios de 12 em 12 segundos, né? Que tá aqui a configuração. Para eu configurar esse tamanho de loop, aí eu tenho que ir lá em configurações, preferências, slides, e aqui eu configuro o default slide time. Mudo para quantos segundos eu quiser, tá bom? Mas 12 segundos é um tempo bem bacana. Tá mostrando nossos anúncios aqui, ele tá passando, dando um loop infinito, certo? Lembrando que esses planos de fundo aqui eu uso como artes. Eu uso artes como esses planos de fundo, que eles vão passando
no final do culto, no data show, sem ninguém precisar ficar apertando o botão. Gosto de sempre deixar aqui, alongar para preencher, em todos, né? Aqui não está configurado, tá. Deu. Alongar para preencher, porque ele vai ocupar tudo, todo o espaço. Então é assim que funciona o sistema. Se quiser parar de loopar, é só apertar aqui. É assim que funciona o sistema de slides do Free Worship. Aqui para adicionar uma imagem, mesma coisa que a gente já tinha visto no vídeo, no PowerPoint. Aqui a contagem regressiva, que é um item muito legal do Free Worship, na minha opinião. A gente pode adicionar um plano de fundo, como a gente tinha lá nas outras opções. É tudo bem semelhante, né? A gente pode ver. Vou colocar aqui esse plano de fundo e eu posso escolher o estilo do meu cronômetro, se é um cronômetro regressivo ou um cronômetro progressivo. Isso aqui é as horas, é o horário, né? O horário agora do meu computador é 6h10 e aqui ele está mostrando a hora. Eu posso colocar também o reloginho de cronômetro regressivo ou eu posso botar uma contagem regressiva aqui de quantos minutos e quando ele vai acabar, né? Aqui ele está fazendo a contagem. Se quiser passar isso pro data show, toda vez que eu passar ele vai do zero, ele vai zerar. E depois que ele zerar, ele simplesmente desaparece essas letras. Para configurar essas letras, a gente vem em editar e aqui a gente tem as nossas fontes todas, a cor, o que a gente quiser usar, tá bom? Câmera. Aqui a gente seleciona nossas fontes de vídeo se a gente tivesse fontes de vídeo. Como a gente não tem, então não vamos poder usar. E aqui é para a versão paga do nosso querido Free Worship. Eu não sei se o Google Slides, eu vou ver agora. Né, é só para o Pro. O Google Slides também é só para a versão profissional ou a versão paga do Free Worship 3. Mas nada que o resto dos recursos não nos satisfaça já por si, né? Aqui, eu tô apertando aqui e não tô mostrando pra vocês. A gente tem botão de edição. A gente editar aqui, ó. A gente pode editar o que tá aqui no nome do versículo do capítulo. A gente pode colocar um marcador, um cabeçalho, como queira, para organizar mesmo, né? Eu boto os marcadores aqui e coloco os eventos do culto aqui no meio. E aí eu tô organizando bonitinho o meu culto de projeção aqui. Esse aqui, a gente chama isso aqui de culto, né? Como tá escrito aqui, um programa de culto. Certo? Vou deletar tudo. E agora a gente vai importar a nossa Bíblia e a nossa harpa cristã em português. Ele tem uns bugs esse programa, então vocês vão ver que vai acontecer umas coisas estranhas, certo? Mas no final vai dar tudo bem. Vamos em música. Eu vou adicionar a harpa primeiro, tá? Sempre seleciono o Open Lyrics ali, perdão, deixa eu voltar aqui. Sempre seleciono o Open Lyrics do Free Worship. Próximo. As minhas músicas estão na DVG. Tá vendo aqui que deu um erro? Então, eu tenho que terminar, importar música aqui. E ele vai começar a partir daquela pasta que eu tava procurando. Vou dar 2 cliques, ele vai dizer que dá erro. Eu vou lá de novo. É meio chato, mas é uma vez só que tem que fazer. FW3 vai dizer que não tem. Só deixa eu extrair aqui pra poder ter música mesmo, senão ele vai bugar bonito, né? Vamos extrair as nossas músicas aqui. Ok. Importar música. Harpa cristã. Vai dizer que não tem ainda. E agora, quando eu já estou dentro da pasta,
ele vai dizer que tem. E vai mostrar todos os nossos hinos da harpa cristã. Tá bom? A contagem regressiva chegou a 0, eu pensei que desaparecia, mas não desaparece. Ele fica ali, o 0. Ele demora pouquinha coisa pra importar. Ele tá fazendo um movimento aqui. O reconhecimento, perdão, dos arquivos da pasta. Bem rapidinho. Pronto. Após ele reconhecer todos os arquivos, a gente aperta Ctrl A, ele vai selecionar todos e apertamos em Início. E agora ele vai dar um laudo aqui que ele está importando todas as músicas, e quando ele liberar o terminar, a gente aperta em Terminar. Que é porque ele processou todas as músicas e adicionou todas ao nosso banco de dados. Pronto, nossa harpa foi adicionada ao nosso banco de dados. Agora a gente vai vir aqui, vamos procurar o hino 304 da harpa, mesmo esquema das letras, e a gente tem a nossa harpa cristã, tá? Não só o 304, tem todos os hinos da harpa. Bom, voltando aqui, pessoal, tive um probleminha técnico. Então a gente adicionou a nossa harpa já ao banco de dados, agora vamos adicionar a nossa Bíblia, certo? Vou fazer a mesma coisa lá, vou extrair ela. Tá? Vai vir esse arquivozinho XML aqui que vocês vão estar vendo. Deixa eu ver se está gravando. Vai vir esse arquivozinho XML que vocês estão vendo, tá? A gente vai vir em Arquivo, Importar, Bíblia. Não é muito bom usar isso aqui, por isso que eu estou mostrando para vocês, né? A gente já viu que ele dá um certo bug quando a gente usa isso aqui. Então a gente vai vir aqui em Ferramentas, Editar Banco de Dados. Abrir no Explorer, Bíblias ou Bibles, como está escrito ali. Vamos mover aqui a Almeida atualizada para dentro da pasta Bibles. Vou copiar, não sei o que. A gente tem a nossa Almeida atualizada agora. Bom, vamos vir em Bíblias aqui. Ela não vai estar aqui ainda. A gente vai ter que reiniciar o programa para que a gente consiga que a Bíblia seja adicionada ao banco de dados. Aqui ele vai perguntar se a gente quer salvar o nosso programa de culto, mas isso não precisa agora. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que como é que salva esse nosso culto, né? O nosso programa de culto, pra gente ter tudo pré-definido já ali. Fica aí não. Vamos abrir o Free Worship de novo. Agora é para ele abrir um pouquinho mais rápido. Ou não, só porque eu falei. E pronto, abriu. A gente aperta em não, né? Sempre. Agora a gente vai vir aqui, Ferramentas, Editar Banco de Dados. A gente vai vir na biblinha aqui e vamos apertar na Almeida atualizada. Apertar com o botão direito e Set Default. Agora a gente vai pesquisar na nossa Bíblia, a gente vai ver que a gente tem a Bíblia em português. João 3:16. Opa. Lembra que eu falei que a gente tem que botar sempre o capítulo? Por quê? Porque sempre vai aparecer só um versículo. Se a pessoa quiser ler mais de um versículo, daí você vai ter que pesquisar tudo de novo. Então a gente sempre faz assim. João 3, Enter. E a gente procura o 16. E aqui a gente vai passando. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. A gente vai passando os versículos bíblicos. Tá bom? Vamos remover aqui do culto. Não precisa. E agora a gente tem a nossa Bíblia.
e tem a harpa. Uma coisa que eu quero mostrar da Bíblia para vocês. Quando a gente vai pesquisar livros que tem primeira e segunda parte, ou primeira e segunda carta, a gente vai apertar a letra I. Primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel. Ali ele está sugerindo que eu pesquise Samuel, mas eu posso pesquisar também segundo Coríntios. Depois que eu vejo que a palavra já está aqui com a continuidade que eu quero, eu só dou um espaço. 2, Enter, e a gente tem aqui o nosso texto, segundo Coríntios. Era esses os problemas que eu estava enfrentando na nossa igreja ali, que nós estávamos enfrentando ali, porque a gente tinha com números aqui na frente. A gente digitava os números e ele simplesmente bugava, ele só aparecia 1º e 2º Samuel. 1º e 2º Samuel. E agora a gente tem esse esquema dos izinhos, que ele está aparecendo em todos os livros da Bíblia. Detalhe importante, as exceções. Uma exceção, e eu acho que é a única, se tiver outra eu comunico para vocês na descrição, é o livro de Jó. Livro de Jó, a gente não escreve só Jó, porque senão não vai aparecer. A gente vai escrever livro de Jó, como tá aqui, tá bom? Fora essa exceção, eu acho que não tem nenhuma outra. Feito isso, a gente já conhece praticamente o programa inteiro. O que nos falta é organizar o nosso culto para que todo o culto a gente tenha um padrão, digamos assim. Eu vou colocar aqui como eu organizo lá na nossa igreja. Vou colocar o nosso banner, botar uma imagem. E nos backgrounds aqui do próprio programa, como a gente já está usando isso bastante. Vou pegar essa praia aqui. Digamos que esse é o nosso banner do culto. Vamos adicionar outro aqui. Hinos. Você já tem hinos programados. Tá? Vamos botar aqui esse aqui. Vamos botar esse aqui. Pronto, a gente tem os hinos do culto. Agora vamos botar os anúncios. Temos os anúncios, o marcador dos anúncios. Vamos adicionar aqui um conjunto de slides. Lembra aquele que a gente tinha feito? Ele vai estar sempre salvo. Ele dá 2 cliques em cima dele, ele vai para o culto. Tá? Aqui foi 2 vezes. Quando eu quiser remover alguma coisa do culto, eu aperto aqui. Quando eu quiser mover alguma coisa acima, alguma coisa abaixo, nas setinhas, marcador e edição. Tá? Se eu quiser renomear, eu aperto com o botão direito, renomear item. Anúncios. Ok? Então, pessoal, eu acho que esse é o foco do tutorial. Vou passar um geralzão para vocês. Foi um vídeo longo, eu sei, mas muito explicativo. Espero eu que tenha sanado qualquer dúvida sobre esse programa, que é um programa relativamente complicado, porém muito bom. Ele tem pouco conteúdo produzido para ele, porém ele é muito, muito bom. Tá bom? O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreva aí no canal para estar nos ajudando a compartilhar o nosso conteúdo aqui da igreja. Deixa o like para aumentar o engajamento também. E ative o sininho das notificações para ficar por dentro se a gente postar outro tutorial ou algum vídeo de trailer ou pregação aqui no canal da Devagem Grande. Certo? Obrigado, a paz do Senhor. Tchau. Perdão, gente, esqueci de um detalhe antes de terminar o vídeo, que é como a gente salva o nosso culto, né? A gente vem aqui, salvar programa de culto como. A gente pode procurar um lugar aqui para salvar. Digita o nome do culto. Por exemplo, culto de ceia. Certo? A gente aperta em salvar.
E aí quando a gente for abrir o programa de novo, a gente vir abrir programa de culto, vai estar o nosso culto de ceia aqui. Ele vai carregar tudo que está aqui, tá bom? Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Tchau!